Estamos então em condições de dar início aos nossos trabalhos. Temos connosco a doutora Alexandra Viana Lopes, juíza do Tribunal de Família e Menores de Lisboa. Agradecemos muito a sua disponibilidade para colaborar com este grupo de trabalho, agradecemos muito a sua presença e, antecipadamente, também agradeço todos os contributos que nos possa trazer para esta discussão, que pretendemos seja ampla e seja profícua para que possamos legislar da melhor forma. Com a convocatória, ou melhor, com o convite, foi enviada precisamente o projeto de lei que está aqui em discussão, portanto está perfeitamente dentro daquilo que é o nosso âmbito de trabalho e, portanto, feito estes agradecimentos e esta apresentação inicial, tem então a palavra a senhora doutora Alexandra Viana Lopes. Muito boa tarde, tenho o maior gosto de poder comparecer, agradeço o convite que me foi feito e espero poder auxiliar. O que preparei para lhes dizer, na verdade, tem por trás a minha experiência no Tribunal de Família e Menores de Lisboa e a experiência da aplicação da lei, portanto, a experiência dos factos e a experiência da aplicação da lei. Eu preparei uma intervenção inicial para lhes dizer em dois âmbitos. Uma relativa ao projeto de lei nos seus fundamentos e nas suas soluções, e outra, tendo em conta a nossa experiência empírica, portanto a minha pessoal, mas também discussões que temos tido no Tribunal, daquilo que consideramos que são verdadeiramente os direitos das crianças que não estão acautelados pelo ordenamento jurídico vigente e que estão em perigo. E num âmbito que sai fora, conexo com este que está aqui em discussão, que é na matéria limitativa e inibitória das responsabilidades parentais, nas 4 áreas que me parece que as questões se podem colocar. Numa primeira, começando pelo projeto de lei e começando primeiro pelos fundamentos, há aqui 3 questões que me parece que vale a pena introduzir. Uma preambular e depois duas relativamente aos direitos que aqui são invocados. Relativamente à preambular, a exposição, de facto, faz um relato de um contexto social, com várias expressões que para o direito me parecem totalmente conclusivas. Tem-se tornado cada vez mais claro, todos conhecem estas famílias, milhões de famílias, não são necessários números, salta aos olhos e estas expressões são sucessivas. Ora, o direito aprecia, regula factos, e isto é função do legislador, e depois aprecia factos e decide sobre factos. Os tribunais, naturalmente, que têm aqui uma função, que é uma função distinta do legislador, porque vão apreciar a factualidade concreta. Mas, como os senhores deputados sabem, e percebi que grande parte da informação em direito, os factos que são trazidos aos tribunais, factos instrumentais, os factos essenciais, são factos que carecem de ser demonstrados. E para isto temos todo o regime de direito substantivo e o regime de direito processual da prova, onde esta demonstração tem regras, e fora das regras do ónus da prova, as regras da demonstração pela legalidade das provas, só há uma exceção a este regime, que é a exceção da notoriedade que dispensa a alegação e prova nos termos do artigo 514 do Código de Processo Civil. Ora, a notoriedade significa os factos, e apenas estes, e que podem ser atendidos quanto à sua natureza, habitualmente nunca quantificados. Se esta matéria estivesse em discussão no Tribunal, claro está que estamos a falar da realidade portuguesa, não estamos a falar do caso concreto. Nunca estas generalidades que são trazidas na exposição podiam ser considerados factos provados, nem sequer trazer elementos para que o Tribunal pudesse retirar presunções judiciais. Em todo caso, por isto, apesar do legislador poder estar num panorama que é prévio a esta intervenção, mas que ainda é mais tem outro nível de responsabilidade, que é falar sobre a realidade, eu penso que de todo teria sido aconselhável, teria sido exigível não pegar apenas pelo que eu vi nos estudos internacionais, bastante de uma linha em 3 ou 4 estudos nacionais
que, na sua maioria, discutem a função da família, não nos falam de todo sobre o tecido sobre o qual o legislador vai legislar e vai regular. Isto teria sido absolutamente, do meu ponto de vista, fundamental. Portanto, acho aqui uma lacuna seríssima. Numa segunda linha, e quanto à exposição de motivos, doutores, temos duas questões. O que é trazido é que há, dentro destas famílias homoparentais, como são qualificadas, existem muitas crianças em situação de desproteção. Na linha do que disse anteriormente, esta desproteção deveria ter sido clarificada. Que desproteção é esta? Que o legislador precisa de legislar. Esta desproteção está exemplificada com a questão da morte do progenitor biológico ou adotivo, que deixaria esta criança em situação de desproteção jurídica por ser retirada da sua vida de vinculação e de referência para ser entregue a terceiros familiares com os quais não teria relações. Portanto, é este o único exemplo, é a invocação genérica e a identificação de um problema. Indo para além do que é, doutores, a questão que aqui foi identificada, tentando fazer um esforço do que é que poderia ser a desproteção destas crianças, não conseguimos ver, do ponto de vista da criança, estritamente, qualquer desproteção jurídica, estando esta criança em igualdade relativamente a todas as demais. E passo a dizer porquê. Outra questão é a questão depois do que se entende que seriam os direitos à maternidade e à paternidade. Mas essa é outra questão. Do ponto de vista destes meninos, todo o domínio, e que é o domínio das responsabilidades parentais, que são da definição dos seus direitos pessoais e da definição dos seus direitos patrimoniais, estes meninos, nesta situação, têm cautela durante a vida do progenitor biológico adotivo que vive em situação de união de facto ou de casamento com uma pessoa do mesmo sexo, e têm cautela depois da morte. Durante a vida, o regime da Lei 61/2008 introduziu, nem precisaria de o ter feito, mas introduziu a possibilidade de delegação das responsabilidades parentais nos termos do artigo 1906, número 4. Isto significa que em toda a matéria das decisões destas crianças que não sejam as de particular importância, são aquelas que vão interferir absolutamente de forma decisiva. E estas, de facto, cabem aos pais. Em toda a matéria de vida corrente, os atos podem ser delegados e não precisam sequer ser demonstrados. Portanto, esta pessoa que vive em união de facto, casada com o pai ou a mãe biológico, adotivo, pode praticar quaisquer atos nesta matéria. E pode depois, por outra linha, pela linha de mandato. Isto durante a vida destas crianças, do pai ou da mãe. Perante a morte, temos dois cenários que acautelam inteiramente a situação, que é a única que é identificada. Estas crianças, nestas circunstâncias, tal como a que vivem com a mãe e com o pai, que vivem sozinhos, tal como a que vivem com a mãe e o padrasto, o pai e a madrasta, ou com familiares, os doutores sabem com certeza, perante a morte dos progenitores, há obrigatoriamente a instauração de tutela. Para a tutela só intervém um tribunal, do ponto de vista da designação de tutor, se não houver designação dos pais. Portanto, o pai biológico ou adotivo pode fazer a designação do tutor. Pode não só designar tutor, como pode excluir tutor. Portanto, pode dizer qual é a pessoa que vai suprir, do ponto de vista das responsabilidades parentais, toda a sua intervenção, e pode excluir pessoas que não quer, e pode excluir familiares todos se o quiser. Portanto, esta situação está acautelada no artigo 1928, número 1 do Código Civil, no artigo 1933, número 1, a linha J, passo este que leva a que o Tribunal não tenha que intervir para designar, constituindo Conselho de Família, fazendo audições, procurando a idoneidade das pessoas, a não ser que venha a ser invocada esta pessoa indicada, era uma pessoa que dentro dos fundamentos da rejeição seria absolutamente inidónea. Mas é outra coisa, estamos a falar dos factos criminais, de outros factos que a lei define. A terceira linha de situação
fazendo este esforço de conceber o que é que podia estar em causa, o pai ou a mãe não nomeou tutor. E, entretanto, ficou o homem e o marido ou a mulher unido de facto com a circunstância de uma criança que de facto não ficou acautelada esta tutela. Mas esta pessoa pode, de acordo com todos os institutos jurídicos, vir a assumir ou vir a ser reconhecida a guarda desta criança e pode, através das confianças a terceiro, nas ações tutelares comuns que vão buscar os regimes da tutela, pode, em ação de promoção e proteção, se por acaso aquela criança, entretanto, tivesse sido retirada, estavam em grande sofrimento porque lhe foi retirada do meio de referência, e pode-lhe vir a ser confiada, e aliás são critérios jurídicos de confiança, o reconhecimento de uma situação de facto que tenha sido favorável à criança, portanto com certeza que os tribunais não poderão deixar de atender. Pode, através do vínculo do apadrinhamento civil, que neste caso não está abrangido pela proibição atual, e pode também, através da adoção singular, em caso, portanto, neste caso de morte. Numa quarta situação, que poderia eventualmente conceber-se, seria a situação da patrimonial, assim, dentro do leque possível de prognose, mas parece que esta situação, claro que se podia ir mais longe, mas está calculada pelas cotas disponíveis e pela sucessão testamentária. Portanto, se for o caso desta pessoa que toma conta desta criança, unir de facto o cônjuge e querer beneficiar esta criança e de facto não é herdeira não entra na classe sucessiva de 2133 e seguintes, de facto pode beneficiá-la por cotas testamentárias e no que for disponível ou por disposições durante a vida. Numa terceira linha, ainda quanto aos fundamentos do projeto, de facto há aqui uma situação dolorosa, apaixonada, que é trazida sobre que são pessoas, não está em causa, não é? Constituem famílias normais, têm direito a constituir família, enfim. E a coerência do ordenamento jurídico. Não é isto que está em causa, não é? Penso eu que não é isto que está em causa. Que temos que ter outra coisa, claro que se sabe que os seus deputados podem fazer as discussões políticas que quiserem, mas juridicamente não é isto que está em causa. Aliás, para se falar de coerência, e é a terceira questão, não se pode falar de coerência jurídica, e é o primeiro ponto desta nota, escamoteando em absoluto aquilo que são os direitos subjetivos que estão reconhecidos às crianças. Para se ter uma discussão séria, podemos falar dos direitos dos adultos, mas temos naturalmente que falar com os direitos das crianças. E o projeto é absolutamente omisso. E só aí é que eu poderei equacionar as questões da coerência. Mas se falarmos de coerência, então, neste sentido, e em relação a toda a omissão, e que os tribunais naturalmente vão ter que utilizar quando apreciarem, relativamente a todo o sistema jurídico a que estamos vinculados, a Convenção dos Direitos da Criança, a Constituição da República Portuguesa, a legislação de promoção e proteção, toda a área substantiva da legislação ordinária. E então vamos por partes. Após o direito à vida, de onde nascem todos os direitos, são direitos fundamentais reconhecidos às crianças nos termos do artigo 7º e 8º da Convenção dos Direitos da Criança, assinada em Nova Iorque em 1990. Primeiro, o direito à identidade, paterna e materna. Vai mais longe do que diz a nossa Constituição, no artigo 26, de facto fala de identidade, a Convenção das Crianças identifica a identidade paterna e materna. É direito de conhecer os pais. As crianças têm direito a ver preservada a sua identidade, o seu nome, as suas relações familiares. E por causa disto, deste quadro, que é o quadro constitucional e do quadro internacional, que estão reconhecidos a todos os meninos e que os tribunais não poderão deixar de aplicar. Todo o ordenamento jurídico ordinário entronca nisto, não é? As questões do interesse público e que são do nosso domínio de competência, das averiguações oficiosas da paternidade e maternidade para o estabelecimento da filiação. Como os doutores sabem, durante 2 anos, todas as crianças nascidas sem pai e sem mãe, portanto, com certeza que pode haver estabelecimento de filiação materna ou paterna. Mas antes disto ser um resultado final, o legislador, por interesse público,
que entendeu, e na verdade vem no decurso de todo este quadro geral, obriga uma averiguação oficiosa e da paternidade e maternidade. E mesmo depois de decorrido o prazo em que isto caduca para instaurar a ação de investigação oficiosa que é representada pelo Ministério Público, o Ministério Público nos tribunais em Portugal, e como deve fazer em representação das crianças, continua a instaurar ações, não oficiosamente pelo exercício da função, portanto, antes da representação, mas depois em representação das crianças. E, portanto, só é desvio a esta regra do estabelecimento da filiação. E para isto é preciso dizer, e isso em matéria da nossa competência, que se usam todos os meios coercitivos necessários para que os exames hematológicos sejam feitos, para que as pessoas compareçam, portanto, vêm conduzidas por mandatos de condução, são ouvidas no tribunal, têm que fazer exames hematológicos. Só é causa de limitação esta questão, a adoção, por decisão do tribunal, que limita e então extingue as relações familiares, de facto, extingue as relações familiares e introduz os mecanismos de segredo previstos na OTM, na antiga OTM, no Decreto-Lei 314/78, e que tem a norma substantiva relativamente aos adotantes e aos pais biológicos, prevista no artigo 1875. Depois da identidade, a lei continua sempre numa mesma linha, e que é uma linha de coerência. Portanto, as crianças têm direito a não ser afastadas do pai e da mãe. Convenção dos Direitos da Criança, Constituição da República Portuguesa, a não ser por violação grave dos direitos, dos deveres dos pais para com os filhos. E por esta razão, também na legislação ordinária se dá prevalência à família biológica, é este o quadro legislativo. E só na falência, depois da intervenção mínima, da subsidiariedade, então é que intervém as possibilidades de adoção, que de qualquer maneira, entre o panorama de todas as outras medidas, também tem um tratamento prioritário, de acordo com o enquadramento que foi dado pela Lei de Promoção das Crianças e Jovens em Perigo. Depois, numa quarta linha, temos a responsabilização de ambos os pais, depois deste quadro, que tem a ver sempre com a geração de ambos os pais, não um só nem outro, e por isso as discussões em caso de dissociação familiar que existiram em 2008, é porque ambos os pais são obrigados a cuidar dos filhos. Ambos os filhos têm direito, como diz a Convenção, a ser cuidados pelos pais. Não são os pais que têm direito sobre... Depois também os pais também têm obrigações. Os filhos têm direito a ser cuidados por ambos os pais. E por isso, todo o regime da Convenção dos Direitos da Criança, da responsabilidade comum, por isso na legislação ordinária, do princípio ao fim, temos este critério. E temos o critério da responsabilidade comum no artigo 1901 e 1902 do Código Civil para os casados. Temos a regra da responsabilidade comum em caso de dissociação familiar para os divorciados. Temos a regra remissiva para a responsabilidade comum na cessação da coabitação e nas situações em que as pessoas viveram em coabitação ou nunca viveram em coabitação, e que pode-se aplicar remissivamente as regras da responsabilidade comum. E temos até nas providências limitativas das responsabilidades parentais. Mesmo quando estes meninos são entregues a terceiro, já irá assim, antes da revisão da Lei 61/2008, que um progenitor ficaria com o poder paternal residual. Foi-se mais longe com a Lei de 2008 e diz-se que em toda a matéria que não está abrangida por aquilo que é o grau de limitação, o Tribunal deve repartir as responsabilidades com os pais biológicos. De maneira que temos hoje nos tribunais, mesmo no caso de crianças entregues a terceiros, responsabilidades divididas de decisões. Umas ficam com os terceiros, umas ficam com o pai, outras ficam com a mãe, e em questões de particular importância, isto sobretudo são as questões de grande pobreza, falarei adiante, são os pais, ambos os pais, que decidem, muitas vezes com o auxílio do terceiro, qual é o destino da decisão daquela criança. Portanto, este é um quadro que está omitido, e é um quadro, quando se falar de coerência, de todo não vai ser escamoteado. E depois, enfim, por aí fora, isto é um pequeno apontamento do que... Depois disto, então, vem o direito à segurança, ao desenvolvimento, à saúde, ao sustento, etc. Todos estes direitos vêm depois, que têm que ser cumpridos, com certeza, quer num âmbito de regulação da entrega aos pais biológicos, quer num âmbito de limitação, quer num âmbito de inibitório, quando as crianças são entregues em famílias alternativas à família biológica. Depois também me parecia importante, e para terminar esta questão dos fundamentos, doutores, é que a lei é clara
E a legislação ordinária não ultrapassa isto. Em caso de conflito, se colocasse aqui a questão do conflito entre direitos de adultos e direitos das crianças, é a Convenção Internacional para os Direitos das Crianças que nos diz a primazia está no interesse da criança. E a Constituição da República Portuguesa também. A Lei da Promoção e Proteção, no artigo 4º, fala também do interessencial interesse. Mas que interesse é este? Eu tenho ouvido rios de coisas que são irregularidades jurídicas enormes, de toda a gente na comunicação social e por aí fora. Com todo respeito, com certeza, é que o interesse não é subjetivo. O interesse concretiza-se nos direitos subjetivos que estão reconhecidos pelo próprio legislador. Não é o juiz que inventa o interesse, vai depois reconhecê-lo nos factos, não é? Mas os interesses das crianças são os direitos subjetivos, são estes que acabei de falar, são estes que estão previstos na lei, que não são inventados por nós. E, portanto, quando se falar do superior interesse, vai-se verificar em que medida é que está a ser respeitada a identidade, em que medida é que está a ser respeitada a educação, em que medida é que está a ser respeitado o equilíbrio de interesses. É por aqui fora. E depois, claro está, que se houver incumprimentos graves no domínio que é o conteúdo das responsabilidades parentais estão previstas no artigo 1878 do Código Civil, aqui é que entra então toda a matéria das limitações e das inibições. Portanto, é o que lhes tinha que dizer assim sumariamente quanto à questão da exposição. E depois tinha aqui duas questões que são das soluções. Se querem fazer primeiro, se não é essa liberdade, eu acho que faria sentido para que a discussão se pudesse dizer quanto à questão das soluções. Se não, estamos em 20 minutos, se não se opuserem, então ouvimos e depois... Sim, pronto, exato, muito bem. Pode continuar então. Penso que depois do enquadramento todo será mais fácil depois fazerem então as perguntas que entenderem, se eu puder ser útil. Aos autores, quanto às soluções, em face disto, portanto, como viram do ponto de vista dos fundamentos, acho que não está equacionada a tal coerência e não estão identificados, nem estão absolutamente, nas situações que foram, estas 4 identificadas, não estão desacoplados os interesses das crianças que vivam em famílias com pessoas do mesmo sexo. Quanto à solução, o projeto de lei diz que quer estar a solução à desproteção das situações de facto existentes e não as situações a constituir. E introduz, não equaciona o apadrinhamento, que realmente aí é que poderia ser mais discutível, do ponto de vista da estrutura do ordenamento jurídico, poderia ser mais discutível em compatibilidade abstrata, porque provavelmente a questão do apadrinhamento poderia ser vista em concreto, mas penso que nesta solução da coadoção a proposta que é feita é absolutamente tem dificuldades a todos os níveis e é contrária ao ordenamento. Em primeiro lugar, penso que o legislador, e há aqui uma questão inicial, o legislador tem obrigação de lisura, de seriedade e de funcionar com as mesmas regras de boa-fé que exige aos particulares. Se me deixarem, se puder continuar, não é? E eu penso que há aqui 3 questões que estão, de facto, que lesam estes princípios absolutamente elementares. A primeira é que, por mais que tenha-se regular as situações constituídas, de facto, o legislador estabelece, propõe 2 soluções, proíbe de um lado e concede do outro. Isso não é, penso eu, admissível. Dizer que é proibida a adoção conjunta, portanto, que é uma criação de vínculo simultâneo e vir admiti-lo depois por via sucessiva. Os efeitos prático-jurídicos, que são jurídicos dos averbamentos, do que tem de consequência para a criança, e depois os práticos do ponto de vista da representação e do ponto de vista da sua gestão do cotidiano. São exatamente os mesmos. E não pode dizer que não é possível simultaneamente e depois dizer que é sucessivamente. Numa segunda linha, não pode gerar situações de fraude à lei. Como os doutores sabem, por isso eu dizia da boa-fé. Naturalmente que não estou a dizer isto pessoalmente, estou a falar em abstrato, com certeza não está em causa, a boa-fé de quem propõe. Mas, doutores, em todo caso,
sem, com certeza, fazer aqui qualquer juízo de outra ordem, mas do ponto de vista objetivo, isto é uma condução da fraude à lei que é inadmissível por lei. Não se pode, não sendo admitido simultaneamente e sendo admitido sucessivamente, não se pode criar um cenário em que existe uma situação que é a situação típica de uma constituição simultânea e que vai ser feita em 2 etapas. Isso é totalmente inadmissível. Numa terceira linha também é inadmissível, porque não foi identificado estas situações as que foram identificadas, e tanto quanto se percebe, vem-se criar uma coadoção relativamente aos filhos biológicos e relativamente aos meninos que são adotados em adoção singular. Na questão da adoção singular, penso que o problema põe-se neste extrato. Quanto à adoção biológica, quanto à constituição de filiação biológica, qual é este pressuposto da filiação? Lá está que pode ser um homem que teve um filho com uma mulher, casado ou não casado, e depois vem a viver numa união homossexual, e uma mulher no mesmo lado. Mas abrange as outras situações. E situações que vierem a ser demonstradas, que são as situações que não são admitidas pela lei da procriação médica assistida. Portanto, haver um pressuposto de constituição de um direito, que significa um filho nascido, no caso de uma mulher, em procriação que é alternativa, sem diagnóstico de infertilidade, e que vai gerar um direito, isso é uma contradição do próprio Estado de Direito. Tem que resolver o que é que quer fazer. No caso da maternidade de substituição, a mesma coisa, sabe? Se é proibida no ordenamento português, se é criminalizada no ordenamento português e vai gerar direitos de coadoção, naturalmente que não pode ser. Da Lei 32 de 2006, que não foi ainda revogada, apesar da discussão que ainda está pendente. Depois, quanto ao próprio Instituto, Soutores, quanto à questão do Instituto, o Instituto da adoção, claro que se pode querer descaracterizar o Instituto, pode-se querer criar outra coisa, mas nessa altura eu gostava de saber o que é que dão em troca, porque, do ponto de vista, não era necessário sequer a proibição dos artigos da Lei 9 de 2010, nem da Lei 7 de 2010. O Instituto da Adoção, do título 4º do Código Civil, e a coadoção tem que estar integrada neste âmbito sistemático, é uma reconstituição da filiação. A filiação está definida por lei. O Tribunal não vai inventar a filiação. A filiação é a definição que é dada no título 3º. E a filiação dada no título 3º estabelece paternidade e maternidade únicas. Não há duplas maternidades, nem há duplas paternidades. Apesar do que a exposição de motivos vem dizer das 2 mães que planearam, a definição do estabelecimento de maternidade da lei é que é a mãe aquela que concretiza o ato do nascimento, é o ato do nascimento corpóreo que confere o estabelecimento da maternidade. Portanto, há um estabelecimento de maternidade e há um estabelecimento de paternidade. Um instituto que pretende reconstituir isto, naturalmente não está em causa a adoção singular, mas está em causa a dupla filiação materna e paterna. E, portanto, é incompatível de estrutura. Não estamos a falar da idoneidade das pessoas. Não estamos a falar que possam ser pessoas extraordinárias. Porque isso, de facto, a idoneidade, as capacidades, as competências, são vistas pelos tribunais, onde todos os cidadãos são iguais. Na avaliação, não é? Sem preconceito. E depois, enfim, para além da incompatibilidade estrutural do Instituto, porque é outra coisa, então teria que se mexer de outros lados. Temos a questão das proibições expressas do artigo 3º da Lei 9 de 2010 e do artigo 7º da Lei 7 de 2010. E depois, do ponto de vista e que é toda a problemática, essa assim muito dramática, dos meninos afastados das famílias por decisões judiciais, que eu prefiro, decisões de afastamento das crianças dos pais, este Instituto não resolve um problema destes meninos que lhes passo a dizer, que é o problema da restituição e da representação. Porque estas crianças, quando são afastadas, e veremos a seguir, foi por isso que este Instituto nasceu, é uma restituição daquilo que lhes é retirado. Ou de uma forma cabal, em relação às 2 figuras que são representadas, que representam como seu ato de geração ou como o estabelecimento da filiação única de um lado ou de outro. E para terminar, doutores, quanto os tribunais estão a braços todos os dias e sem querer fazer daqui qualquer dramatização,
mas com objetividade, este estudo, quando o legislador e o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Executivo quiser, está tudo documentado, porque os tribunais agem com factos, os processos estão lá, estão arquivados, podem ser todos estudados. E as situações todas podem ser identificadas. E o panorama que nós temos nos tribunais é outro panorama, nunca tivemos este panorama. E temos situações, do ponto de vista da regulação, da limitação, da inibição e do pós-extinção de famílias biológicas absolutamente dramáticos, sem solução jurídica e sem proteção jurídica suficiente. Nos casos sem proteção jurídica por força de omissão de lei ou de contradições de lei, noutros casos por força de falta de implementação. Não basta termos comissões legislativas, estamos os tribunais, e vou abusar de lhes dizer isto, mas com toda a honestidade, estão cansados de leis que não são aplicadas, de termos as pessoas na mão e não sabemos o que lhes havemos de fazer, doutores. Portanto, isto não é tolerável. Não pode haver gasto público e comissões legislativas a funcionarem durante anos e termos as pessoas sem proteção. Portanto, eu, apesar disto já extravasar, mas estarei disponível. Estaremos todos disponíveis quando o Poder Legislativo quiser ter a iniciativa de saber e quando o Poder Executivo quiser também aplicar já o que existe e tentar resolver estes casos. Ir dizer de três para terminar, doutores. As situações, primeiro, das medidas limitativas das responsabilidades parentais. Como sabem, as limitativas que estão previstas têm um tronco, têm uma provisão substantiva, que é do artigo 1918 do Código Civil, e, portanto, depois tem intervenção tutelar civil possível nos âmbitos tutelar cíveis, e temos depois todas as situações de emergência tuteladas na promoção e proteção. E é quando as crianças estão em perigo ou iminente, que leva à promoção de proteção, ou já resolvido, mas que é necessário resolver a situação de futuro no âmbito tutelar civil, que os tribunais podem limitar as responsabilidades parentais do ponto de vista da residência, do ponto de vista das decisões. E então é nestes casos que as crianças são entregues a terceiros, quer estes terceiros sejam pessoas coletivas, quer os terceiros sejam pessoas singulares. E temos casos de absoluta desproteção nesta matéria, quer para as crianças, quer para as famílias de onde provêm, habitualmente as famílias compostas pelos pais, muitas vezes família alargada, com avós já e com tios, etc. E então, a resposta institucional, apesar da muita profissionalização, portanto, eu penso que aqui há três questões que têm a ver, umas dentro do acolhimento institucional, outras em apoio ao acolhimento institucional e outras em alternativa ao acolhimento institucional. Isto está muito por fazer. Do ponto de vista do acolhimento institucional, como os doutores sabem, nós temos modelos, apesar de muito já se ter mudado, mas temos modelos um bocadinho de revolução industrial de crianças, de um tipo de pobreza que não é o tipo de pobreza que temos hoje, ou de situações disfuncionais e de outra ordem. E no domínio do acolhimento institucional não temos instituições que possam ser gradativas, quer ao grau de limitação das responsabilidades parentais, quer ao grau da lesão, quer ao grau de vinculação das crianças em relação às famílias. E queria lhes dizer que nas limitações podem entrar muitos sérios, e nestas limitações que levam ao acolhimento institucional são absolutamente residuais e muito poucos os casos em que estes meninos podiam ser confiados para a adoção, porque não são casos de inibição, são casos de facto de limitação. E quando dizemos que temos que tratar de forma diferenciada, o que não estamos a tratar de forma diferenciada significa que as situações de dolo, atos ou omissões dos pais dolosos, distinguem-se dos atos de negligência, quando podiam agir de uma maneira e não agiram dessa forma. E a negligência é diferente da negligência grave da negligência leve. Distinto do dolo e da negligência, temos toda a situação da incapacidade. E temos as situações de incapacidade por doença, por deficiência, por limitações cognitivas, por desemprego, por pobreza, por as pessoas viverem abaixo do limiar da sobrevivência. E por todas estas situações, há crianças retiradas aos pais todas as semanas nos tribunais. E que são alvo, muitas vezes, e por decisão nossa, porque não temos alternativa, de uma intervenção do Estado desproporcional. Desproporcional e totalitária, muitas vezes, neste sentido. É que nem todos estes casos exigiriam um afastamento desta forma.
Não temos instituições que respondam àquelas que são vítimas de abusos sexuais e, de facto, têm que ser retiradas no dia da família, daquelas que são batidas até à morte, das que são vítimas de sequestro. Temos isto tudo. Daqueles meninos que vivem em bairros de lata ou que vivem em zonas e que não podem tomar banho porque não têm o quarto de banho a funcionar. Diferente das mães, todas as empregadas de limpeza que se levantam às 5 da manhã, que não têm onde deixar filhos e que muitas vezes são fundamentos para as crianças serem retiradas porque as crianças só podem entrar na escola às 9 da manhã. E as mães saem às 5 da manhã ou saem às 4 da manhã. No entanto, as crianças têm filhos pequenos, 2 e 3, e não há nada, nenhuma resposta do Estado para que estes meninos fiquem entregues a terceiros. Portanto, aparecem as sinalizações no tribunal porque estas crianças estão entregues a si próprios, podendo correr riscos de descer escadas, de cair das camas, etc, etc. Portanto, desde o gravíssimo ao médio, ao elementar, desde as situações que são com a sociedade portuguesa, com os cidadãos portugueses, todas as situações que são situações de direito internacional e dos casos transfronteiriços dos meninos, é que se tem que aplicar as regras de direito internacional privado, quer as questões da competência internacional, quer depois as questões de direito internacional privado, que têm tutelas absolutamente distintas. Quero dizer que o acolhimento institucional não responde à gradação. E temos crianças para quem, portanto, todo o domínio, que é o domínio da negligência leve, ou o domínio, sobretudo, que é o domínio da incapacidade dos pais doentes, com doenças mentais, mas estão compensadas, mas que depois precisam de apoios e de vigilâncias, de problemas de deficiências motoras que não estão acompanhadas. Toda esta situação que é claramente a situação de pobreza, do salário mínimo, perto do salário mínimo, abaixo do salário mínimo, as pessoas que ganham 200 euros por mês e que têm 13 filhos a cargo, têm um filho a cargo, que estão à espera dos fogos municipais. É uma distância enorme quanto a estas situações que levam, umas a perigos que são censurados aos pais, outros que não são censurados, são objetivos, mas que podem levar à limitação de responsabilidades parentais. E o equacionar isto dentro do acolhimento institucional, nestes casos, como dizia, os da incapacidade e os casos da negligência leve, claramente instituições de regime diurno, onde as crianças sejam entregues e tenham ateliês de apoio escolar, a maior parte depois as questões colocam-se aí, de atendimento antes dos trabalhos, de apoio escolar e que possam ser entregues só à noite, poderiam resolver grande parte da institucionalização portuguesa, que nesta altura, apesar de ter diminuído, ainda se mantém em cerca de 8.500 crianças, pelo menos em 2012. Em apoio ao acolhimento institucional, queria-lhes dizer que penso que está um trabalho todo por fazer. As instituições, a Lei de Promoção e Proteção, e temos, de facto, uma intervenção legislativa que é uma intervenção profissional com a Lei Tutelar Educativa e a Lei de Promoção e Proteção. Temos as instituições pensadas como instituições de regime aberto, mas temos um trabalho enorme do que é o apoio à institucionalização e onde a sociedade civil, qualquer homem e mulher da sociedade civil se poderia constituir para ser apoio a meninos em fins de semana, em apoio ao estudo. E este trabalho de valorização e de trabalho cultural, e que tem que ser apoiado também pela lei, é um trabalho que está a ser feito, sobretudo, em determinados domínios, mas que não está a ser feito como careceria. Para terminar, dentro das limitações, e espero em 5 minutos terminar o que lhes tinha que dizer, as alternativas ao acolhimento institucional estão todas por tratar. E isto é muito sério. Os tribunais todos os dias, nestes casos, que não são casos de confiança para a adoção, que são todas estas matérias, como lhes digo, da negligência leve, de incapacidade, pedem aos serviços de assessoria e não têm respostas. Não há respostas no acolhimento familiar. Em Lisboa, o acolhimento familiar está por executar. Não temos qualquer resposta no domínio do apadrinhamento civil. Não temos qualquer resposta na adoção restrita. E na adoção restrita, em todos os casos que existe vinculação, seria que é outros dos graus, para além da lesão, também é a questão das vinculações dos miúdos aos pais, aos irmãos e aos avós e por aí fora. A maior parte destas crianças são crianças que não esquecem a família, estão sempre a querer ir para a família. É preciso que se diga isto. Portanto, estes meninos, então, adolescentes, não são crianças que alguma vez na vida se pudesse inibir as responsabilidades parentais em todo o domínio da negligência, todo o domínio da incapacidade. Pronto, ultrapassando e terminando, quanto à desproteção, e isto em matéria da adoção, a matéria da adoção é preciso uma intervenção que tem sido passada completamente
despercebida. De facto, há frustrações no mecanismo de adoção, têm que ser encaradas. São sérias, há muita responsabilidade, aqui há responsabilidade, aqui claramente há uma necessidade legislativa de intervenção legislativa e depois uma necessidade de aplicação. Não é só aqui poder executivo, é também poder legislativo. De facto, temos crianças no panorama da institucionalização à espera e que estas crianças demandarem o Estado português mais tarde, como alguns de nós muitas vezes esperam que o façam, onde serem indemnizadas, porque é absolutamente intolerável o que acontece com quase 500 crianças que estão à espera há 6, 7, 8 anos, com sentenças que inibiram o poder paternal do Estado, estão entregues ao Estado, apenas ao Estado, com proibição de relações familiares de qualquer ordem, proibição de contactos com todas as suas relações anteriores e que não há solução, que não foi encontrada solução dentro da adoção, nem nos mecanismos alternativos à adoção. Por outro lado, tínhamos em 2010 cerca de 2.000 candidatos à adoção, selecionados para serem entregues crianças que estão à espera e que temos muitas queixas no tribunal a perguntar o que se passa. E aqui, eu aqui identificava aqui duas questões. Claramente é necessário pensar numa responsabilidade administrativa pelos serviços dos organismos de segurança social que têm competência nesta matéria. Temos competência apenas territorial. Portanto, não há uma supervisão geral no domínio da responsabilidade administrativa pelos centros distritais de segurança social e não temos fiscalização suficiente pelos tribunais. E não temos fiscalização, quer nos processos de confiança para a adoção em que as crianças são confiadas, os tribunais continuam a supervisionar o processo, mas não têm forma de controlar os procedimentos administrativos das crianças que não são confiadas e não têm forma de apreciar as queixas dos candidatos selecionados à adoção, porque não há decisões de rejeição, portanto, apesar de estar prevista a norma de recurso para os tribunais das decisões administrativas, de facto não há recursos nesta matéria, mas há muitas queixas nos jornais, queixas de cartas ao processo, porque é que não me propõem uma criança, porque é que eu estou à espera, queixei-me para a Santa Casa da Misericórdia, queixei-me para a Segurança Social, porque é que eu estou à espera e não consigo conhecer nenhum menino, mas eu já disse que me dispunha para todos. Não há decisões escritas destas recusas, até porque os candidatos não se podem candidatar a nenhum menino em particular e percebe-se que aqui há cautelas a ter, mas de facto não temos matéria que possam depois ser apreciadas jurisdicionalmente de forma superior. Sim. Sim. Os contributos são preciosos, inclusive eu pedi-lhe se depois farei chegar. Termino então no minuto. As outras questão ainda que eu acho que é urgente nesta matéria é tornar mais plástica este grupo das confianças destas pessoas que são selecionadas para a adoção e que não são aproveitadas por outros campos. É preciso repensar isto, que possam ser aproveitadas para outros mecanismos de acolhimento se depois não vieram ter um menino adotado. Era a última coisa que neste caso das confianças para a adoção queria dizer. E para terminar, quanto à situação de desproteção das crianças adotadas, eu penso que este estudo está por fazer, era importante que se fizesse pelo bem de toda a gente. Nós não temos este estudo dos que foram adotados qual foi o processo na fase da adolescência, porque deixam de ser controlados pelos tribunais depois da constituição do vínculo. E o que acontece na vida adulta não foi estudado ainda, e era importante que fosse, porque daria dados importantes. Dizer-lhes que nós temos, portanto, para terminar, temos ecos de grande sofrimento nesta área. Temos crianças adotadas que voltam ao sistema da promoção e proteção, temos crianças adotadas que passam a praticar crimes e que, sobretudo contra os pais adotivos, muitas vezes. Temos crianças adotadas, temos depois adultos que foram crianças adotadas, que nós temos os filhos que já estão em processo de adoção. Em todos estes percebemos uma grande revolta quanto às questões do segredo da identidade. Temos também pedidos de acesso aos processos secretos de adultos
que querem consultar processos arquivados de adoção. Eu achava que urgente repensar, avaliar isto e pensar, temos um bocadinho a sensação, os magistrados que trabalhamos e que decretamos muitas confianças para a adoção, e que temos aqui um reverso, que esta questão toda do segredo da adoção plena, porque na adoção restrita não se colocaria, mas o que é facto é que a adoção restrita não está implementada, é que aquilo que pode favorecer a curto prazo a integração na família alternativa, a médio prazo e a longo prazo, vai-se pagar muito caro na vida psíquica destas pessoas e na falta de pacificação com a sua história, que não para até se conseguir descobrir. Muitos destes que nos aparecem depois já conseguiram encontrar um tio e uma mãe, etc. Outros não sabem de tudo e entre a magistratura é uma questão que está em discussão e que valia a pena ser repensada. Muito bem, muito obrigada. Passamos então, sem mais delongas, às intervenções dos grupos parlamentares. Pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado também, Sra. pelos dados que nos deu. Enfim, também apelaria um bocadinho de tolerância da Sra. Presidente, tendo em conta que as questões serão bastantes, mas de facto eu cingir-me àquelas que são o objeto desta audição, que se foca sobre um projeto relativo à coadoção, crianças que se encontram já num contexto familiar e não a crianças institucionalizadas. Obviamente que é uma preocupação que mantemos, aliás na primeira comissão tivemos a oportunidade de nos debruçar sobre a matéria e tenho a certeza que os contributos que nos deu serão relevantes, até tendo em conta que o Governo anunciou precisamente uma intenção de proceder a uma revisão extensa e alargada da matéria relativa à adoção e na qual, obviamente, partilhamos das preocupações que nos relatou. Mas devo dizer que, felizmente, no debate que estamos a ter, felizmente, entenda-me o direito de seguida, felizmente não estamos perante crianças à espera de ser adotadas, nem de famílias que estão a aguardar pela adoção de crianças. Estamos perante crianças que já foram adotadas ou que são filhos biológicos, mas verdadeiramente estamos perante uma realidade em que o que se pretende é descobrir qual a melhor solução jurídica para oferecer proteção completa a famílias que apenas a encontram, da perspectiva dos autores, evidentemente, coxa ou insuficiente face às dificuldades. Então, procurarei ser telegráfico dentro do possível. Sou conhecido por falar depressa demais, procurei também ser rápido, mas sem ser devorador das palavras. Em primeiro lugar, um aspecto que eu colocaria, a Sra. Começou precisamente por aí, relativamente aos factos. E relativamente aos factos, analisou o preâmbulo de uma lei enquanto se fosse uma peça processual, que não é. Evidentemente, o preâmbulo de uma lei analisa e identifica evidências e determinados elementos que, enfim, para os autores, para os subscritores, parecem evidentes e que também são suportados por estudos científicos. E esse é um aspecto em relação ao qual, já o disse também em audições anteriores, eu acho que é positivo que todas as pessoas que sejam ouvidas tenham depois a possibilidade de se pronunciar sobre elementos que nos são trazidos. E, portanto, também penso que quando chegarem, por exemplo, o excelente trabalho que a Ordem dos Psicólogos hoje nos deixou sobre os resultados empíricos, a verificação com base em estudos portugueses e em estudos internacionais, sobre a realidade sobre a qual incidimos, que depois também se possa, de facto, verificar que há factos, e serão factos que também, em relação aos quais gostaríamos depois de ter a opinião das várias entidades que foram ouvidas. Portanto, este primeiro aspecto, eu diria, não é uma lacuna da exposição de motivos, longe disso, porque ela tem um contexto, e é um contexto que se complementa precisamente nestas audições e com os elementos que já nos foi possível reunir. Depois, ainda, em relação à exposição de motivos, e agora já entrando um bocadinho no articulado, a Sra. Coloca a dúvida quanto à desproteção que potencialmente poderia estar em presença. E entende que só se verifica verdadeiramente uma desproteção no caso da morte. Ou seja, que só nesse caso é que, verdadeiramente, e aquilo que é ilustrado de forma mais evidente na exposição de motivos, seria o caso da morte do pai ou da mãe que tem a vinculação a vinculação jurídica com o menor em causa, e que só nesses casos é que teríamos um problema. Mas verdadeiramente, e sempre juízo depois ter algumas questões relativamente aos aspectos que referiu, mas parece-me que podemos facilmente identificar situações adicionais em que nem nos reduzimos só a esse problema de falta de proteção, como os institutos que referiu não são suficientes para dar resposta, por exemplo, aos casos de urgência escolar ou hospitalar, de decisões urgentes, que não se contemplam, por exemplo, naquilo que referiu, ao nível da delegação de algum tipo de responsabilidades parentais, ao nível do que a lei hoje permite. Não é também suficiente o enquadramento que temos, por exemplo, para que o menor possa beneficiar dos benefícios sociais e de saúde do cônjuge
ou do unido de facto, que não é o titular da responsabilidade parental e, portanto, que não tem o vínculo e, portanto, em que apenas pode ser beneficiário do sistema de saúde ou do sistema de proteção social do outro pai ou da outra mãe, se efetivamente o vínculo existir, e quando o vínculo existe, quer em vida, quer em morte, na ausência desse vínculo, nenhum deles pode beneficiar. Mas também, o Sr. Doutor também fez referência a um aspecto que também nos parece muito importante, que é o caso efetivo da dissolução da relação, seja o divórcio, ou seja, o fim da união de facto. E mesmo para o menor, obviamente que a proteção do menor é muito superior se existir este vínculo com o outro pai ou com a outra mãe, no caso em que, isso pode acontecer, a relação se dissolva e, portanto, coisas como uma obrigação de alimentos por parte do outro membro do casal não há forma de garantir se a vinculação não estiver assegurada, a proteção patrimonial subjacente também não está assegurada e mesmo, agora sim, não da perspectiva do menor, mas também da perspectiva do pai ou da mãe, que também é relevante, assegurar os direitos de visita e da partilha da responsabilidade parental, preservando ao máximo, também para a preservação do menor, como bem sabe, enfim, aliás, sendo a sua atividade num Tribunal de Família de Menores, esse é o fator principal na distribuição e na definição, na homologação daquilo que são a distribuição da responsabilidade parental em caso de divórcio. É precisamente procurar ao máximo preservar a situação do menor em que ele se encontrava no momento em que há a dissolução da relação familiar. Ora bem, isto tanto ocorre numa relação homoparental como numa relação heteroparental e, portanto, no caso de dissolução, obviamente para o menor é de todo vantajoso que exista um quadro jurídico no qual é possível regular aquela relação e isso manifestamente só pode existir se tivermos esta possibilidade. E, portanto, se verdadeiramente do que se trata aqui, e face a outros aspectos que também referiu, portanto, citou o regime da delegação de responsabilidades parentais, o regime da tutoria, a possibilidade de eventualmente vir a assumir a guarda, de poder eventualmente adotar posteriormente a própria solução testamentária como possível, de facto são institutos jurídicos que podem ser mobilizados para eventualmente resolver alguns dos problemas que aqui se encontram. Mas verdadeiramente são institutos jurídicos em relação aos quais, e agora recorrendo um bocadinho mais à experiência prática, a generalidade das famílias heteroparentais, a eles não recorre porque não precisa de recorrer. E são institutos jurídicos de alguma complexidade e em que manifestamente o grau de adesão aos mesmos como forma de resolver o problema são seguramente menos eficientes, menos capazes de uma resposta segura do que a possibilidade de constituir o vínculo familiar que se pretende, que é obviamente através da adoção. Porque basta-nos imaginar que efetivamente isso não ocorreu. Ou seja, que não houve definição testamentária de quem é que pode e não pode ser a pessoa que pode vir a assegurar a tutoria com as exclusões como referiu. E se isso não ocorrer, aquele cenário que colocávamos hipoteticamente no preâmbulo não é um cenário meramente hipotético. É um cenário que muitas vezes ocorre. Muitas vezes as relações homossexuais, infelizmente, ainda não são objeto de aceitação pela família e a reação familiar nestes contextos é de privar a criança do contacto com a outra pessoa por causa de uma relação que nunca foi reconhecida e, de facto, não são tão hipotéticos e tão académicos quanto isso estas situações. E é verdade que pode o casal ter procurado acautelar através de uma disposição testamentária e tentar precaver esse cenário, mas basta uma infelicidade de um acidente de viação, num momento em que não é esperado, basta não existir essa expectativa de uma doença prolongada que pode muitas vezes impulsionar as pessoas a preocuparem-se com o incerto, quando muitas vezes não o fazem, para ser suficiente para conseguirmos ter uma resposta adequada. E como digo, há muitas coisas que os institutos que referiu não são capazes de dar a resposta. Mas a questão, eu ainda não formulei nenhuma questão, estou a solicitar comentários, mas há uma questão que eu de facto deveria colocá-la. Se efetivamente assume e aceita que pode vir a ser confiada a guarda, se efetivamente aceita que o mecanismo da tutoria eventualmente pode vir a funcionar para que aquela pessoa continue a ter o vínculo, se efetivamente aceita que a adoção singular posterior à morte de quem tem a relação familiar é um mecanismo suficiente, é um mecanismo adequado, é porque está a reconhecer que em todos estes casos vai haver uma avaliação e que a avaliação vai ser positiva e vai permitir àquela pessoa constituir um vínculo com aquele menor, precisamente tendo em conta o histórico familiar que ali existe. Ora, porque é que no seu caso aceita que isto se possa fazer sucessivamente, mas não simultaneamente? Ou seja, porque é que aquela pessoa que vai ser objeto desta avaliação positiva, com a intervenção do Tribunal, em todos estes momentos, portanto, com o mais rigoroso escrutínio, que não está afastado em momento algum do diploma, porque a coadoção pressupõe, obviamente, que esse escrutínio seja feito pelos Serviços de Segurança Social e que depois um Tribunal o venha a decretar. Portanto, se aceita que um Tribunal pode decretar qualquer um destes instrumentos jurídicos adicionais, por que não aceitar que, precisamente, ele possa fazer o mesmo para assegurar a proteção que falta no momento em que ambos os cônjuges estão vivos e em que a relação familiar se pode constituir. Ou seja, se aceitamos a premissa de que nada disto é impossível, desde que se revela aquilo que é o fundamental, que é o superior interesse da criança, verdadeiramente o superior interesse da criança existe em qualquer um dos mesmos momentos, seja antes ou depois do desaparecimento ou da incapacidade ou do que seja que possa prejudicar a posição do menor. Só uma nota adicional, mesmo a cota testamentária que referiu como uma hipótese de tutelar o menor,
pode não ser suficiente, porque eventualmente a existência, ou seja, apenas está disponível a cota disponível, ou seja, em relação aos restantes, a proteção jurídica nunca é equivalente, basta que para o efeito exista um sucessível que tenha uma proteção que exija, ou seja, basta a existência de um filho biológico que não aquele, ou de um filho adotivo que não aquele, para impedir a operacionalização plena e o tratamento em condições de igualdade, precisamente, que é esse o aspecto fundamental da criança que se encontra numa situação semelhante. Mas dizia também que há alguma falta de coerência porque não se olha para os direitos subjetivos da criança. O projeto é, em relação a isso, omisso. Ele não é omisso na medida em que é remissivo. Ou seja, ao remeter para todo o enquadramento jurídico que assegura a adoção e que pressupõe o procedimento que conduz à adoção, todas as regras que acautelam a avaliação psicológica, a avaliação pela segurança social e depois uma decisão judicial, todas elas são plenamente aplicáveis. E os fatores que referiu, mais uma vez, parecem argumentar no sentido da avalia do projeto. Ou seja, o direito à identidade não está em causa, porque estamos perante uma situação em que, ou estamos perante um contexto de adoção em que a identidade já é um fator que está afastado pelo próprio regime que se aplica, ou no caso de ser um filho biológico, ele obviamente tem direito a conhecer a sua identidade e, portanto, as razões que podem ter levado digamos, ao desfecho daquele momento de adoção são variadas, mas em nenhuma delas está obstaculizada e impedida por esta via o conhecimento da identidade anterior à eventual constituição do vínculo da adoção. O nome e as relações familiares também me parecem preservados. O nome seguramente. As relações familiares é que já não sei. Porque se temos uma convenção dos direitos da criança que diz que sustenta que devem ser preservadas as relações familiares, não deve ele poder ser afastado quando precisamente se procura, através desta iniciativa, aceitar militantemente que o que está em causa é a proteção do interesse familiar e desta relação. E, portanto, se a Convenção dos Direitos da Criança alguma coisa pode servir, é para sustentar, como aliás fez o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, que não ignorou esta Convenção quando tomou a decisão que tomou há bem pouco tempo, que a preservação da relação familiar assenta precisamente na ideia de que o vínculo jurídico deve acompanhar o vínculo relacional que está, enfim, que se demonstrará mediante uma sentença judicial. E os filhos, de facto, têm direito a ser cuidados por ambos os pais. É precisamente isto que estamos em causa. Estamos perante uma situação em que eles são relacionalmente cuidados por ambos os pais, ou por ambas as mães, mas em que apenas um deles pode assegurar juridicamente o vínculo. E, de resto, a ideia que colocou em relação a um conflito de direitos dos adultos e das crianças e dever prevalecer o direito da criança, como está sublinhado no projeto, mais uma vez, nada o desacautela. Porque esse conflito, quando existe, ele é dirimido num tribunal. E o tribunal é chamado, na primeira linha, a decidir se produz, no melhor interesse da criança, a adoção a coadoção ou não. E, portanto, tendo em conta os vários elementos, enfim, e temos tido a oportunidade, aliás, sei que é um aspecto antigo de concretização do superior interesse da criança, mas quer nestes depoimentos que recebemos de psicólogos, quer do que o Instituto de Apoio à Criança nos disse, quer do que nos tem, enfim, dos elementos que nos foi possível recolher, que muitas vezes o superior interesse da criança é reconhecido e prosseguido precisamente através deste momento e o juiz, no final, é sempre o titular da última palavra quanto a esta matéria. Depois, relativamente às soluções, ao que não foi acautelado, também há algumas questões. A doutora diz que a solução é contrária ao ordenamento. A partir do momento em que entrar em vigor, deixará de ser. Portanto, neste sentido, obviamente, estamos perfeitamente cientes que estamos a modificar o Instituto Jurídico e que o Instituto Jurídico que se procura modificar, o da adoção, é um Instituto Jurídico que também não é verdadeiro, que corresponda à reprodução integral da filiação biológica. Se assim fosse, seria banida a possibilidade da adoção singular. E, portanto, sabemos que é um Instituto Jurídico, como tal, regula relações sociais, como todo o direito, e que visa dar respostas no plano jurídico, a necessidades que a sociedade possa verificar. E o que nós entendemos é que se verifica aqui, efetivamente, e não estamos a fazer um debate sobre a adoção em termos plenos, estamos apenas a identificar esta única necessidade, e há uma necessidade social que carece de ser tutelada juridicamente. E a doutora referiu lisura, seriedade e boa-fé da parte do legislador como sendo elementos que, eventualmente, podem estar em falta. Bom, se estão em falta no legislador ou no proponente de legislação, então estarão em falta no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que quando analisou um caso, precisamente, de coadoção na Áustria, aquilo que concluiu foi que a proteção jurídica do menor exigiria que fosse tratado em condições idênticas por um menor que pode ser coadotado no contexto de uma relação heterossexual, mas não pode ser coadotado quando é um casal do mesmo sexo. E, portanto, a situação essa, semelhante àquela em relação à qual Portugal se encontra. Diz-nos que a lei proibiria de um lado e permitiria do outro. É verdade. Inquestionavelmente, a lei continuaria a proibir a adoção plena, passaria a permitir a coadoção. Como, aliás, o fazem vários Estados, entre os quais a Áustria, a Finlândia, a Alemanha, a Eslovénia, a Groenlândia e Israel, os Estados da Pensilvânia e do Montana e o Estado australiano da Tasmânia. Portanto, uma solução jurídica que, de facto, distingue a situação de quem já está num contexto familiar, e o caso alemão é particularmente evidente, porque primeiro só permitia a coadoção do filho, só permitia a coadoção...
são relevantes e eu gostaria que a doutora se pronunciasse sobre eles. Enfim, Eu apelava também nós também podia ter apelado há pouco também, portanto, eu estou quase a terminar. A profissionalidade está perfeitamente respeitada, uma vez que a doutora Alexandra Viana Lopes triplicou o seu tempo e o senhor deputado vai a caminho de triplicar o seu e ainda não lhe vi nenhuma questão concreta. Portanto, eu apelo muito à contenção. Há uma contraposição dos argumentos, mas apelava mesmo que concluísse o seu raciocínio para que esta proporcionalidade seja absolutamente respeitada e é isso que eu estou a fazer. Agora. Bom, de qualquer forma, eu penso que fica ilustrado que é possível ter uma ordem jurídica em que convivem uma solução que prevê a adoção plena e outra que admite, que a admite por outro lado, ou seja, que admite a coadoção. Mas note-se também, e a questão da fraude à lei é importante, e cingir-me nessa, já entrando na reta final, não há verdadeiramente fraude à lei quando é a própria lei que admite e prevê o resultado. Ou seja, dois atos lícitos sequenciais, que a lei reconsagra e que o legislador tem perfeita consciência que poderia ocorrer, dificilmente constitui uma fraude à lei. Porque o que se imagina subjacente a essa ideia é de que haveria uma artimanha construída para produzir este resultado, quando na realidade a ordem jurídica permite efetivamente determina que é lícita a adoção singular. A ordem jurídica não obstaculiza que uma pessoa possa ser uma mãe ou um pai solteiro. E a ordem jurídica também não proíbe essa pessoa de casar ou de se constituir em união de facto. E portanto a questão que se nos coloca é se em factos que licitamente ocorreram, o menor que se encontra no quadro de uma situação lícita deve ou não merecer a proteção jurídica plena que deve ter lugar. E já quanto à PMA, devo só deixar a nota, ela não é permitida em Portugal e a criminalização da mesma ocorre em Portugal. Mas a territorialidade ainda é um princípio do direito penal e, de facto, há muitas pessoas que o fazem no estrangeiro e regressam a Portugal e não há sanção penal que lhes possa ser aplicável. Como dizia há pouco, não estamos a descaracterizar um instituto jurídico, estamos a alterá-lo. O direito romano permitia a adoção por adultos, o direito atual não permite, o direito futuro, esperamos nós, venha a permitir a coadoção por pessoas do mesmo sexo. E para terminar, dizia mesmo que, há bocadinho referiu, e este aspecto é importante, só duas questões finais, uma que é a de que, subjacente a isto, estamos perante a ideia de restituir o que é retirado. Ora, neste caso não se está a restituir coisa nenhuma porque nada foi retirado. Esta criança tem uma família. E, portanto, o que se trata aqui é de garantir que há um vínculo jurídico que acompanha o vínculo real. E, portanto, estas crianças não estão a ser, enfim, não estão numa instituição e não estão a ser recolocadas num contexto familiar e, portanto, verdadeiramente a realidade é outra. Mas chegando à questão importante que é da experiência prática. A doutora não nos deu nenhum elemento, e é isso que eu solicitava, da sua experiência. Começou por dizer que ia usar a experiência que tem ao nível da prática judiciária para nos dar alguns elementos. E eu solicitava-lhe então que elementos nos pode dar sobre a sua experiência, quer no contexto de processos de adoção, quer no contexto de processos relativos a divórcios e, portanto, em que há uma necessidade de regulação do superior interesse da criança, em que, de facto, a utilidade em conservar a estrutura familiar é ou não um fator que pesa sobremaneira na avaliação que é feita. Esse é ou não um fator determinante para a averiguação da qualidade da decisão judicial e a sua experiência não revelará que é precisamente isso que é, em primeira linha, exigível. Também não nos falou da sua experiência dos casos de adoção singular. De facto, sabemos que ela não é frequente, mas que existe. E nesses casos de adoção singular não tem ela lugar, não obstante o que nos disse aqui há pouco, quando se referia à ideia da reprodução do vínculo da adoção, do vínculo biológico através da adoção. E também, finalmente, e com isto concluiria, também não nos deu elementos sobre a experiência da adoção pelo cônjuge. Sabemos que são poucos os casos, mas também nesses elementos, se lhe passaram pelas mãos, nos pode dar elementos, obviamente, salvaguardada a confidencialidade dos processos em causa, mas nos pode dar elementos também quanto à similitude e quanto ao juízo que é feito e se ele está ou não acautelado e se está ou não subjacente a este exercício que propomos através da aprovação desta lei. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Andreia Neto. Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradecer à doutora Alexandra Viana Lopes a sua presença e a colaboração na discussão na especialidade deste projeto de lei sobre a possibilidade de coadoção e, naturalmente, dizer-lhe que agradecer-lhe os contributos que teceu inicialmente e apelar novamente a que possa deixar, vi também que existe um documento escrito e que o possa deixar a este grupo de trabalho, tal como fez a Ordem dos Psicólogos, porque também, naturalmente, será muito importante para a apreciação e discussão deste projeto de lei. Naturalmente que não irei fazer e nem tecer grandes considerações, apenas e só vou-me centrar naquilo que me parece o mais importante na discussão deste projeto de lei. E também aquilo que me parece mais importante ouvir daquilo que é a sua experiência profissional relativamente a toda esta matéria, uma vez que exerce funções como juíza do Tribunal de Família e Menores. E, portanto, parece-me que o contributo que nos pode
possa trazer, que nos traz hoje aqui, relativamente à experiência, e aqui também reforço o apelo do Sr. Deputado do Partido Socialista, a experiência dos factos, a experiência que tem efetiva do conhecimento destes factos, de situações que se possam enquadrar efetivamente neste projeto de lei que está hoje, que está aqui em discussão. E, portanto, aquilo que eu lhe pergunto basicamente são números. Aquilo que eu lhe pergunto é se na sua vida profissional, na sua experiência a lidar com questões relativas aos menores, às crianças, se efetivamente conhece, se existem muitos casos que possam ter o enquadramento neste projeto de lei apresentado pelo Partido Socialista. De facto, referiu também que os direitos das crianças neste projeto de lei não estão efetivamente acautelados. E por aquilo que eu pude entender da intervenção que fez, e corrija-me posteriormente se eu estiver enganada, é que a doutora diz que este projeto de lei e esta situação que o Partido Socialista pretende acautelar, na opinião da doutora, já está efetivamente acautelada. É uma situação que não está desprotegida juridicamente. Referiu aqui diversas situações, e porque estamos a falar de uma situação de adoção depois da morte, falou-nos que existe efetivamente proteção jurídica para cautelar estas situações, quer através da nomeação de tutor, quer através da confiança a terceiros, através de uma ação tutelar ou até mesmo através da adoção singular. Portanto, o que eu percebi da sua intervenção foi que efetivamente considera que esta questão que é levantada neste projeto de lei já está devidamente protegida e já está devidamente acautelada. O que eu lhe pergunto é se efetivamente considera que esta questão já está protegida pelo nosso ordenamento jurídico ou não. Depois, dizer, a doutora também referiu, e penso que isso também vai de encontro com aquilo que nos transmitiu, de que a lei é muito clara e que a lei acautela o interesse da criança. E o que eu lhe pergunto é se assim considera, se este projeto de lei acautela o superior interesse da criança e se é efetivamente pensado nesse superior interesse da criança. E voltando também aos números e à sua experiência profissional, pergunto-lhe se, na sua vida profissional, reitero, se já encontrou alguma situação desta natureza e se porventura alguma criança ficou desprotegida. Designadamente, se ela, porventura, possa até mesmo ter sido arrancada do pai ou da mãe, neste caso. Falou e terminou a sua intervenção demonstrando uma enorme preocupação relativamente a uma necessidade do aprofundamento da lei da adoção. Pergunto-lhe, e disse também que existe uma clara, na sua opinião, necessidade de uma intervenção legislativa neste sentido. Nós sabemos que existe uma resolução do Conselho de Ministros, data de 30 de maio, em que o Conselho de Ministros aprovou uma resolução que determina exatamente o debate público tendente a uma revisão do sistema de proteção de crianças e jovens em perigo, bem como precisamente da revisão de todo o regime jurídico da adoção. Pergunto-lhe se, porventura, não considerar que esta questão já está devidamente acautelada pelo nosso ordenamento jurídico, se, porventura, pode efetivamente ser aprofundada num debate mais profundo e que vai de encontro com esta resolução de 30 de maio do Conselho de Ministros. Mais uma vez, agradeço a sua presença e os seus contributos para a discussão desta matéria. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. E então agora devolvo a palavra à Sra. Alexandra Viana Lopes, pedindo-lhe que tente ser o mais concisa possível na sua intervenção, tendo em conta não tanto pelo tempo dos senhores deputados, mas pelo tempo dos funcionários da Comissão e dos assessores que aqui se encontram a assessorar os nossos trabalhos. Portanto, pedia-lhe, dentro dos possíveis, essa concisão. Tem a palavra.
Enfim, o senhor deputado levantou aqui várias coisas, fez vários comentários, algumas coisas eu penso que já disse a minha posição. Quanto à questão da memória, as questões todas da representação, se fosse isto, claro que o que está aqui em causa neste projeto é o estabelecimento de relações familiares. Não é a questão da representação. Porque a questão da representação, se for a questão de resolver o mandato, mesmo as situações de urgência e tal, se houver uma situação estável, isso pode perfeitamente estar resolvido por escrito entre o progenitor e haver um documento que está passado e que é exibido, se por acaso se colocasse em causa. Aliás, todos os atos urgentes os médicos podem praticar, independentemente de acordo em situações de emergência, não é? Portanto, do ponto de vista da representação do CUR, penso, doutor, que não há, que a delegação resolve uma parte, outra, do ponto de vista do documento, estaria resolvido. Mas se quisessem mexer na questão, que eu acho é que é incompatível, claro que estão a mexer no Instituto de Adoção. A questão é saber, não mexendo no Instituto profundamente, porque é a filiação, e a filiação não se pode dizer que o estabelecimento de filiação materna só, quando não estão ambos os pais, e que o estabelecimento da filiação paterna, que é equivalente ao duplo estabelecimento da maternidade e da paternidade. Isso é que não existe no título 3º, nem existe nas representações das crianças, e é isto que está em causa. Não significa que não possam encontrar a solução, para isso está o Poder Legislativo, no respeito da verdade, da geração, e que os miúdos representam isto que nós temos todos os dias, um sofrimento absolutamente lancinante quando isto lhes é retirado. Quando lhes é retirado e quando não são iguais a todos os outros meninos. É isto que está em causa. Com certeza, era muito mais simples. Há dois óbices. Um é de estrutura, outras são as questões da idoneidade. Portanto, esta questão toda dos psicólogos e de se as crianças estão bem, se bem cuidadas, nem se coloca. Os tribunais têm que avaliar aqui em concreto. Nem precisaríamos de estudo. Isto é a prova que se tem que fazer. Se as pessoas são adaptadas, se os miúdos estão vinculados, se gostam deles e precisam de permanência, precisam de ser preservados do seu dia-a-dia. Com certeza, isto é matéria judicial a apurar e que há de ser reconhecida. Com certeza, a questão da estabilidade de uma situação, se foi adequada do ponto de vista da prestação de cuidados, é uma situação que há de ser reconhecida. Mas um passo totalmente distinto é o duplo estabelecimento da filiação da maternidade e da paternidade. E eu acho que isso é um passo gigante. E é um passo que é contrário ao próprio ordenamento. Agora, podem encontrar soluções. Doutor, é um passo gigante porque o doutor tem uma definição da filiação, isto não é sociológica. Quer mexer no título 3º, tem que mexer no título 3º do Código Civil. Doutor. Não está, doutor. E, aliás, nem sequer, então, façam esse debate. E vamos, então, fazer esse debate sério. Querem mexer. O estabelecimento da maternidade não é o estatuto de decreto ao Estado definido por lei no artigo 1º do estabelecimento da maternidade. Portanto, não há uma duplo estabelecimento da maternidade, há uma. Portanto, a coadoção é integrar no Instituto de Adoção. A previsão é o título 4º remete para o título 3º. Já disse o que tinha a dizer. É incompatível por si. Não significa, as pessoas não estão a levantar a questão do apadrinhamento. O apadrinhamento é outra coisa. Eu estou-lhe a dizer... doutor, mal seria se os parlamentos, vamos lá ver, mal seria se os... Não, doutor, mas é que mais valia... Não, doutor, o doutor há pouco mencionou, mal seria se não tivéssemos o direito de todos de discutir isto seriamente. Ou se os ordenamentos que consagraram continuassem a não ser discutidos, continuam a ser discutidos nos próprios países e noutros que não reconheceram. O doutor mencionou o caso do Tribunal Europeu dos Direitos dos Homens, mas há o caso francês, que exatamente o GAD e o BA contra a França reconheceu exatamente o contrário do contra a Áustria. Portanto, temos jurisprudência totalmente... Doutor, é a mesma questão que tem a ver a questão do vínculo. Não vou... doutor, mas precisamente a jurisprudência, enquanto há jurisprudência dividida, isto não pode estar encerrado com simplismo. A minha é totalmente, sou cidadã portuguesa,
E independentemente do que as posições dos outros países, com certeza que a jurisprudência é de atender os casos que são favoráveis, os casos que são desfavoráveis, mas devo dizer-lhe que do ponto de vista da adoção, o Tribunal Português tem sido, o Estado português tem sido muito condenado com as decisões de confianças para a adoção. Por causa dos problemas, isso é que nós temos condenações, por causa dos problemas que eu alinhei há pouco, que o legislador ainda não pegou. Condenações e indemnização por decisões decretadas de confiança que não são questões que estão utilizadas. Agora, eu estou-lhe a dizer, do ponto de vista da equivalência com a filiação, penso que é uma solução que contradiz isto. Não se pode estar a dizer que se vai instituir a coadoção sem estar a discutir a adoção. Então é discutir o Instituto da Adoção. Se for para equivaler à filiação biológica, todas as soluções têm que ser coerentes entre si. Se me diz que há questões que têm a ver com os benefícios, há aqui duas questões que colocou e que penso que são pertinentes e, em bom da verdade, têm que ser discutidas. As questões dos benefícios sociais, as questões de... mas isso pode ser acautelado, como foi acautelado outras questões da união de facto. O que me falou de alimentos, temos previsão, eu penso que a previsão do padrasto e da madrasta responde quanto à questão da matéria alimentar. Quanto à questão da demora, na questão das confianças, questão que está a dizer, penso que não tem razão. Qualquer pessoa que tenha a guarda, de facto, pode pedir ao Tribunal a intervenção. Portanto, tem legitimidade para pedir intervenção sem precisar de representação do Ministério Público. As situações da guarda, de facto, podem ser reconhecidas se bem adequadas para as crianças, com certeza, mas é um salto diferente falar de um reconhecimento de uma relação preservada, que, aliás, não existe só nestas circunstâncias. Temos muitos meninos a viver com pessoas amigas, com as madrinhas de batismo, com o vizinho, por aí fora, e que não são pais nem mães, não é? E as tutelas todas dos meninos portugueses, os meninos que temos dos países de língua oficial portuguesa, são tudo crianças que estão entregues a terceiros, de pais que ficaram nos países, ficaram entregues, depois morreu um, e que é necessário regular a situação da tutela. E essas crianças todas têm relações estabelecidas durante anos a fio, foram cuidados por vizinhos, por tios, por avós, por não sei o quê, em relação a quem não se vai chamar pai nem mãe. O doutor levantou aqui a questão do que, enfim, pegando no argumento da questão do simultâneo e do sucessivo, mas eu mantenho o que lhe disse. É diferente estabelecer um duplo grau de filiação simultânea em relação à criança e dizer que há duas mães e dizer em relação ao regime comum que em caso de morte há alguém que assume lugar, que é uma coisa diferente do ponto de vista da estruturação, da personalidade e da equivalência aos outros. Portanto, penso que aí não vale. Enfim, não tenho muitos comentários. Isto é verdade que a PMA pode ser admitida, não está em causa que possa ser, mas estou a dizer, do ponto de vista da substância, não vamos estar aqui por causa do que foi admitido, não praticou de facto um crime noutro país, não é isso que está em causa, mas do ponto de vista da substância, dos valores que se quiseram preservar, significa fazer nascer um direito relativamente a um pressuposto que a lei não admite. Portanto, isto tudo tem que bater certo, penso eu. Como doutor? Sim, mas estou-lhe a dizer no geral. A adoção singular, estou-lhe a falar de quanto aos biológicos, quando me falou da PMA, não é? Não, doutor, vamos lá ver. O que lhe disse em relação à fraude à lei, doutor, imagina uma situação que há uma relação estabilizada. Imagine, o Tribunal tem que usar o artigo 665 do Código de Processo Civil. Há uma relação estabilizada entre duas pessoas, aliás, casadas, duas mulheres casadas, dois homens casados. É pedida a adoção singular. Se isto é escamoteado, que estão casados, e se percebe, o Tribunal tem que investigar, que afinal eles queriam os dois adotar, mas a lei não permite, e depois adota um e depois vem adotar outro. O que é que acha que o Tribunal vai fazer? Como, doutor? Não, doutor. Doutor, mas não pode ser, mas ouça, não pode, as soluções, do meu ponto de vista, doutor, do ponto de vista doutor, os doutores politicamente podem fazer o que quiserem, de facto. Agora, o legislador não se deve contrariar a si próprio, penso eu, do ponto de vista das soluções. Os efeitos práticos-jurídicos são os mesmos. E então, se quer discutir, então tem que se discutir tudo. Não se pode estar a dizer, e os doutores dizem mesmo que é um passo, não faz sentido isto juridicamente. Se quer discutir, tem que se discutir tudo, tem que se discutir o Instituto.
pronto, eu que acho que não tenho assim muito o que lhe dizer, toda a situação, acho que isto acaba, depois do que me disse, acho que respondi. Relativamente à senhora deputada do PSD, não, doutora, nunca nos foi colocado a mim, eu sou juiz de Tribunal de Família e Menores há 7 anos. Nunca tive um caso em que me tenha sido colocado este conflito entre pais e alguém que tivesse a ser cuidado por terceiro. As questões são os avós, são os tios, e aliás são todas essas situações de meninos entregues a terceiros são confirmadas habitualmente, não é? A grande questão põe-se quanto à disputa da guarda, quando há repartição, se há uma estabilização de circunstâncias em relação a duas pessoas. Mas nunca tive e não conheço nenhum caso em que tenha sido discutido no Tribunal de Família e Menores de Lisboa. E a adoção por filho do cônjuge? Como? A adoção por filho do cônjuge, mas acho que é diferente, que é permitido, não é? Sim. Sim, mas há pouquíssimos, Sra. Deputada, há pouquíssimos. Eu penso que em toda a minha experiência de filho do cônjuge, devo ter tido 2 casos só, em 7 anos. São sobretudo adoções conjuntas, e há algumas adoções singulares, mas de filho do cônjuge tive só 2 casos. Mas aqui há, por acaso, aí pode haver aqui dificuldades. Eu acho que aqui a lei, por causa da extinção das relações familiares em relação ao falecido, pode trazer aqui dificuldades. Há aqui um problema também de lei, porque no caso de estarem vivos os pais, de ser duplo estabelecimento de filiação, realmente o Tribunal tem que fazer prova do perigo de ter sido colocada a criança em perigo grave para poder ser instituída a adoção do cônjuge. Em relação ao falecido, pode trazer aqui dificuldades. O regime, penso eu, que é de Espanha, salvo erro, resolve isto quanto à extinção das relações familiares, e o português não resolve. Não sei se também por causa disso há menos, mas não temos praticamente. Enfim, mas acho que, é o que lhes disse, acho que isto tem que ser estudado, e a realidade dos tribunais de família era muito importante que fosse estudada. A realidade, de facto, nós temos uma matéria privilegiada de conhecimento do sofrimento humano, não é? Dos conflitos das pessoas. Nestas matérias muito, e depois as questões todas da dissociação familiar. E há muitas respostas para dar. Desde que estes meninos acolhidos, e temos muitas crianças medicadas, muitas. E nós não tivemos, nenhum de nós, penso eu que posso dizer isto, essa infância. E é assustador, quer nos casos das separações, dos conflitos entre os pais, quer nos casos destes que estamos, das questões dos pedaços de realidade que são chamados a intervir, a quantidade de crianças com problemas de saúde mental, com medicação a partir dos 6 anos e dos 8 anos. É muito sério, é preciso estudar e fazer levantamento. Mas, como digo, esta realidade aqui do projeto de lei não é uma realidade que nos tenha trazido qualquer conflito. Mas seria reconhecida se houvesse uma situação estabelecida e que fosse favorável à criança, com certeza. Muito bem, doutora, muito obrigada. Agradecemos muito os contributos que nos trouxe em relação ao projeto lei que está aqui em discussão, e também as preocupações que nos trouxe em relação a todo este enquadramento legislativo que visa a proteção da criança. E como já aqui foi dito, de facto o Governo em Conselho de Ministros decidiu precisamente abrir esse debate público, e nós estamos bem cientes da urgência que há em rever a legislação. Portanto, os contributos que nos trouxe são preciosos, e todos os contributos que nos possa fazer chegar são muito preciosos, porque de facto nós vamos encetar essa revisão legislativa tão urgente. Não pude deixar de ver que trouxe um documento consigo, que elaborou uma resenha da sua intervenção. Se nos puder fazer chegar, nós agradecemos. Sim. E eu creio que no convite para estar aqui presente vai lá o nosso e-mail, mas de qualquer forma eu peço aos serviços, pode enviar para esse e-mail, que depois os serviços distribuem para os deputados. E na matéria, enfim, não posso estar a falar depois de tudo, mas penso que estamos todos disponíveis na discussão da proteção das crianças. Claro. Eu tenho um documento sobre as necessidades de redefinição das opções legislativas, recursos e competências.
Sim, sim, eu sei. Sim. Por isso é que eu estou a dizer que depois, quando se abrir de facto este debate, todos os contributos serão necessários e a doutora, se nos quiser fazer chegar ao Parlamento também esse contributo para depois, quando se abrir essa discussão, também muito lhe agradecemos. Portanto, mais uma vez, muito obrigada pelos seus contributos e dou por encerrados os trabalhos deste grupo de trabalho, doutora. Muito obrigada.